essa plataforma, quando a gente clica para gravar, ela some. Então eu vou ler o comentário aqui, que eu abri aqui. Ela colocou assim, ó: essa frase, a mulher sábia edifica o lar, me dá tantos gatilhos. Ouvi tanto isso que acreditei que a responsabilidade de tudo que era ser minha, acredito que seja isso. E no fim me toquei que nada depende de um só. Achei muito importante vir comentar o seu comentário. Eu chego a ficar emocionada, porque assim como você, eu também acreditava que a mulher sábia, tipo assim, eu fui criada de uma maneira diferente. Eu achava que as mulheres tinham que viver em volta dos homens. Tanto que eu passei por terapia e o meu terapeuta chegou à conclusão que a falta que o meu pai me fez, eu acabei casando com uma pessoa muito parecida com o meu pai. Então tudo que essa pessoa fazia, mesmo eu vendo que estava errado, eu achava que eu tinha que ser submissa. Eu achava que eu tinha que baixar a cabeça, que eu tinha que chorar no meu quarto, que eu tinha que chorar no chuveiro, principalmente no chuveiro. Gente, quando a gente hoje, que eu tô tentando aprender, tô tentando buscar na igreja, na Bíblia, das pessoas que eu confio, que eu acredito e que fazem muita diferença na minha vida, que quando a gente fala assim, a mulher sabe edificar o lar, não é que ela vai abaixar a cabeça para o homem. Não, gente, não é isso. Hoje eu tento lidar com meu marido de uma maneira que ele entenda que ele esteja errado, sem que eu possa ofender ele, sem que eu possa prejudicar o nosso lar, a nossa casa, porque funciona assim: a partir do momento que você não sente a dor do outro, o problema não está em mim, o problema está em você. E era o que acontecia na minha casa. O meu marido nunca sentiu as minhas dores, então o problema não estava em mim, o problema estava no meu marido. Foi aonde eu procurei ajuda, foi aonde eu tive pessoas boas do meu lado, além do meu terapeuta. Então assim, em vez de eu gritar, de eu murmurar, de eu chorar, de eu brigar, conversar com meu marido, eu converso muito pouco sobre isso, porque o meu marido, ele vem de uma educação muito diferente, sabe? Em questão de sentir a dor do próximo, sentir a dor do outro. Mas eu venho tentando lidar da maneira que eu entendo que ele veja, entendeu? Por exemplo, eu viajava sozinha. Eu já fui para São Paulo sozinha, tá errado. Meu marido tem que ir comigo. Ele é meu esposo, ele tem que me acompanhar. Eu sempre procurei abrir as portas para todo mundo. A sua casa é seu lugar sagrado. Eu não posso abrir a porta da minha casa para todo mundo só para agradar o meu marido. Ele tem que ter a noção de quem que ele possa chamar para entrar para nosso lar. E assim, entre outras coisas. Mas sim, eu acredito que a mulher sabe edificar o lar. Claro que cada casal é um casal. Você nunca sabe as goteiras da casa. Você pode falar: o meu marido tá sendo acostumado a ser chamado de pau mandado. Infeliz daquele que chama ele de pau mandado, porque ele nunca veio aqui na minha casa para saber onde estava a goteira, para saber realmente quem era o pau mandado, né? Então a gente tem que saber lidar com isso também. Hoje eu faço brincadeira, mas já me machucou muito, porque quem conhece a minha vida, quem conhece a minha história, meu marido sempre foi livre, sempre foi solto. Seja eu tendo abortado um filho, que eu já abortei, tive 3 abortos, seja eu doente, seja meu filho doente, seja alguém da família doente, o meu marido sempre teve uma vida de solteiro. E mesmo assim foi chamado de pau mandado. Você entende o que eu passei para tentar entender isso e não desistir do meu casamento? E tentar levar as coisas, não é ao pé da letra, porque nada é ao pé da letra. Então assim, só quem mora na casa que sabe aonde está a goteira. É muito fácil eu falar assim: ah, a fulana é maravilhosa ou fulano é maravilhoso. Não, a gente tem que procurar edificar a casa, procurar edificar o nosso lar na medida do possível, porque eu acredito que para o homem seja um pouco mais difícil. E quando ele não vem de uma educação do que é uma família, é 100 vezes mais difícil. Porque como eu retorno a dizer, eu tenho muita dificuldade com as palavras. A partir do momento que a minha dor não te atinge, o problema não está em mim, o problema está em você. Eu espero ter falado de alguma maneira assim, que você não tenha me levado como uma pessoa assim feminista, porque eu jamais quis ser feminista. Quem me conhece sabe, e eu acredito que sim, a mulher sabe edificar o lar, mas é claro que tudo dentro dos conforme, cada caso é um caso, cada família é sua família. Mas eu te entendo completamente, porque quando eu vi o seu comentário, eu cheguei a ficar emocionada e mexeu comigo.